mais um episódio do podcast. Eu sou a Ayla Marques, agora são exatamente 9h21 e hoje vamos estar conversando com o Manuel Victor Dorta, engenheiro agrônomo, formado pela Unicatólica de Palmas. E eu sou a Gislaine Silva. Hoje o bate-papo vai ser um tema que é importantíssimo e muitas vezes polêmico. Vamos falar sobre as vantagens e os impactos do agronegócio no meio ambiente. Muita gente vê o agro como vilão da natureza. Mas será que é só isso mesmo? Tem também muita inovação e práticas sustentáveis rolando por aí. Vamos conversar sobre os dois lados da moeda, o que o agro tem feito de bom e também onde ele ainda precisa melhorar. Bom dia, Manuel. Tudo bem com você? Bom dia, tudo jóia? Manuel, conta um pouquinho pra gente, um pouco da sua trajetória até aqui, da faculdade, como que tem sido? Bom, pessoal, primeiramente, bom dia, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Mas a minha trajetória na graduação sempre foi muito intensa, né? A gente sempre trabalhou ali na... Como agronomia é um curso muito técnico, a gente sempre esteve com a mão na massa, trabalhando, fazendo experimento, plantando. Então, assim, durante todo esse processo que eu estive na graduação, sempre foi nessa parte intensiva, né? De mexer com a terra, saber a parte técnica, a parte teórica e incluir tudo isso na prática, né? A gente não ficava só na teoria, a gente fazia tudo também na prática. Aquilo que a gente aprendia na sala, a gente botava a mão na massa, plantava, experimento. Se dava errado, dava certo, a gente sempre tinha algo a acrescentar na nossa experiência, né? Isso. E como que é o processo? Como que está sendo o processo do agronegócio aqui no Tocantins? Bom, Slane, o pessoal hoje está... O Tocantins hoje está crescendo bastante na questão do agro, né? Tem algumas coisas que precisam melhorar? Tem, mas em comparação a alguns anos anteriores, o Tocantins tem crescido muito, né? Não é à toa que nessa última safra a gente conseguiu ter números recordes de produção, né? Então isso traz o Tocantins meio que do anonimato que era antigamente, que a gente sabe que era a parte do Goiás que que não tinha muita produtividade, e hoje a gente vê isso, né? Que o Tocantins hoje é um dos recordes na questão de produtividade, principalmente de soja, a região ali de Lagoa, a questão de arroz, milho. Então a gente tem crescido bastante, é significativo o número do crescimento do agronegócio aqui no Tocantins. E a gente tem muita possibilidade de crescer ainda mais, né? Não só em área plantada, mas como questão da produtividade, de variedades melhoradas, de cultivares de soja adaptáveis ao nosso clima, né? Certo. E quando falamos de agronegócio, muita gente pensa só na fazenda ou na produção de soja e gado. Sim. Mas vai muito além disso, certo, Manuel? Exatamente. A gente sempre fala no meio agro que nós trabalhamos com três conceitos, que é antes da porteira, né, dentro da porteira e fora da porteira. O agronegócio ele está muito ligado a é ligado a vários pontos, não apenas só lá na fazenda, não só ali na plantação, mas como eu falei, antes da porteira é a questão dos insumos, é a questão do preparo do solo, é a questão da semente que eu vou utilizar, então a questão da pesquisa também, Com que é certeza. muito importante, você estudar aquela variedade, estudar aquela planta, melhoria, genética, tudo isso antes da porteira. Na porteira que a gente fala, já é o processo do plantio, o processo do manejo e tudo mais. E após a porteira que a gente fala, já é a parte da entrega do produto final. É no mercado, quando você vai comprar um saco de arroz, quando você vai comprar um milho para o animal, que você vai produzir, animal de galinha, enfim. Então o agronegócio ele está muito além só da fazenda ali, assim. Então ele Essa está caixinha aqui. isso. Então a gente pensa, não é só a fazenda, não é. Sim. O agronegócio ele está muito amplo, entendeu? Então, antes da porteira, dentro da porteira e após a porteira. Até a questão da logística também, né? Os tráfegos, então tudo isso é o agronegócio. Então, está muito ligado a esses pontos, né? Essa interligação desses pontos principais. Olha só, né? A gente sabe também que envolve toda a cadeia produtiva da pesquisa e tecnologia, né? Sim. E até chegar ao supermercado, inclui indústria, logística, exportação e até serviços financeiros.
Explica um pouquinho para a gente, sobre o que é o agronegócio e como ele tem funcionado no Tocantins. Bom, pessoal, o agronegócio é basicamente isso que eu falei, né? Essa questão da interligação desses vários pontos que nos leva à cadeia produtiva, né? E aqui no Tocantins nós temos visto muito isso, né? Que a gente sabe que a nossa região aqui é muito conhecida como a região do Matopiba, que é que é a sigla do Maranhão, o To, que é do Tocantins, o Pi, que é do Piauí, né? E o Ba, que é da Bahia, Matopiba. Então, essa região do Matopiba, ela é uma região que está crescendo muito. E o Tocantins está dentro desse nicho do agronegócio, que está crescendo bastante, né? O estado é novo, mas ainda tem muito que a gente aprender ainda, mas nós já temos aprendido muito, né? E isso nos números, na safra, tudo isso é evidente, né? Então, o agronegócio é basicamente isso que eu falei, essa interligação, esses pontos que a gente consegue ligar, né? A pesquisa, a logística, tudo isso é o agronegócio. Olha só que interessante, né, gente? O agro do futuro já começou, né? E ele é digital, sustentável e globalizado. Como a tecnologia tem transformado o agronegócio no Brasil? Gente, a tecnologia hoje ela é uma das principais ferramentas que a gente tem no agronegócio, né? A gente sabe que o futuro ele já chegou, né? Sim. O futuro já chegou, então hoje nós conseguimos ter muitas ferramentas que nos ajudam, principalmente os produtores rurais, a ter essa tecnologia na palma da sua mão. Hoje tem muitos produtores que só com o celular mesmo eles conseguem mapear a sua área, visualizar a sua produtividade. Hoje nós temos drones que eles conseguem mapear a área plantada, né? E tipo, para fazer o manejo localizado de algumas pragas, de algumas infestações. Na agronomia nós chamamos de as plantas invasoras, plantas daninhas, né? Que é feito o manejo, para fazer o manejo a gente usa alguns agroquímicos, né? Agrotóxicos. E para não usar em demasia, em grande quantidade, essa questão dos agrotóxicos, hoje nós temos drones que eles conseguem mapear as áreas e fazer aquele manejo localizado apenas naquele local específico que está tendo a infestação das plantas invasoras. Ou seja, se não fosse essa tecnologia, a gente usaria muito produto agroquímico em lugares que não era para usar, né? Em contrapartida, hoje nós temos drones que eles conseguem ir naquele local específico que está tendo aquela infestação e fazer a aplicação do produto para fazer o manejo daquela planta invasora. Então, assim, a tecnologia hoje, a inteligência artificial também tem ajudado muito a gente, né? A questão da pesquisa, tudo isso. Então, o futuro, eu falo que já começou já aqui no agronegócio, já tem um tempo, né? Hoje nós conseguimos ter precisão de dados, coleta de dados, e se eu fosse falar, teria várias informações aqui, várias ferramentas tecnológicas que vai ajudar o produtor, o engenheiro agrônomo, os técnicos também, agropecuário. Então, é muito ampla essa parte da tecnologia do agronegócio. Manuel, como que as inovações tecnológicas estão sendo aplicadas nas propriedades rurais aqui do Tocantins? É exatamente o que eu falei, acabei de falar, pessoal. Então, assim, nós temos hoje várias ferramentas, né? Claro que algumas têm um custo elevado, né? Alguns produtores não conseguem ter acesso a essas ferramentas tecnológicas, alguns pequenos produtores, né? Então, quando há um incentivo do governo a ajudar esses pequenos produtores, ok. Mas quando não tem, fica um pouco difícil, né? Hoje essas tecnologias elas estão mais voltadas para o pessoal que produz muito, né? Ou seja, o grande produtor. Então, tem muitas ferramentas boas, muitas partes tecnológicas muito boas, mas também precisa chegar ao pequeno produtor, não apenas para os grandes produtores, né? Então, uma parte dessas tecnologias, muitos produtores não conhecem, né? Drones, utilização de inteligência artificial, censuramento remoto, muitos produtores médios e até pequenos não conhecem essas tecnologias, né? Mas o importante é que futuramente essa tecnologia também chegue ao pequeno produtor, para que eles não possam ficar, vamos dizer, prejudicados, Sim. porque só o grande produtor tem, né? Então, é bom também o produtor pequeno ter acesso a essas tecnologias, esses meios tecnológicos do agronegócio. Certo. E conta um pouquinho também, como que está sendo a formação para novos profissionais? Tem muita gente interessada nessa área, como que está sendo? Bom, pessoal,
Eu falo que antigamente aqui em Palmas eram poucas as pessoas que queriam fazer agronomia. Antigamente, quando eu fui fazer agronomia lá para 2017, por aí assim, é, aqui em Palmas tinha apenas três universidades que tinham agronomia, né? Então vinha muitas pessoas de fora, muitos alunos de fora. Hoje tem muito curso de agronomia aberto, né? Hoje eu falo que todo mundo quer fazer agronomia, todo mundo quer vestir botina, calçar botina e Mas tudo tem que mais. gostar, né, E tem que também. gostar, Sim. gente. Então, assim, hoje o curso de agronomia ele abriu muito a amplitude para essas pessoas aquilo que é apenas vislumbrado ali, que não tinha, como eu posso dizer, eles saiu do anonimato e foi um curso que ficou mais evidente, né? Então, assim, voltando a essa parte da acadêmica, a parte acadêmica, está tendo muita oportunidade, muitas faculdades que está tendo essa abertura para os jovens, para as pessoas que querem ingressar na agronomia. E a questão da profissionalização, tem muitas empresas, né, multinacionais que elas estão abrindo espaço para jovens também, né, estagiários, pessoas que não têm experiência. Aqui no Tocantins tem empresas, né, tem várias empresas que têm essa participação de pessoas que são recém-formadas, pessoas que não têm tanta experiência. E aqui hoje no estado nós temos essa facilidade. Então, no agro, a gente consegue ter, sim, pessoas recém-formadas, pessoas que não têm tanta experiência, já seguindo o caminho, ele já consegue ver o caminho. Não é à toa que muitas pessoas que nem são da área, quando eles trabalham nessas empresas, eles conseguem abrir a mente, eles conseguem ver e gostar daquilo que eles começam a fazer o curso de agronomia. Eu já vi muito isso, né? Então, ali, mesmo que eles não sejam da área, que eles não queriam fazer aquele curso, talvez, de tanto eles trabalharem e ver que é interessante, eles acabam fazendo, né? Porque eles vê na prática, tanto que é interessante essa questão da produtividade, de cuidar da planta, e o agro ele não é só cuidar da planta, é cuidar do meio ambiente também, né? Que é uma questão que hoje a gente fala muito, que é a questão da sustentabilidade. Então, o agro ele anda lado a lado com a sustentabilidade. Olha só, né? Para você, foi fácil ingressar no mercado de trabalho após sair da universidade? Foi difícil? Demorou muito? Para mim, foi bem tranquilo, foi bom. Porque antes de eu me formar, eu já estava na área. Né? Então, é o que eu falei agora há pouco. Então, o setor do agro, para essas pessoas que são recém-formadas, pessoas que não têm tanta experiência, ele é muito bom. Ele é muito bom porque você já consegue... Eu, antes de eu formar, já estava na área. Eu estava na área, eu trabalhava com pesquisa, né, com melhoramento. Então, já estava na área, já estava me familiarizado. Então, é muito bom essa questão de pessoas recém-formadas já entrarem no processo dessa visão do agro, Sim. se familiarizar mais. Manuel, como que foi no processo durante a pandemia? Afetou o emprego no setor agropecuário? Afetou, eu acho que todos os setores foram afetados, né? A pandemia, ela teve uma influência muito grande, mas o agro não parou, o agro continuou, teve esse desempenho, né? Algumas medidas de contingência ali e tudo mais, mas o agro ele continuou. Ele teve alguns problemas, né, que a gente teve, questão de produtividade, de fornecedores, tudo mais, mas a gente conseguiu romper alguns empecilhos e nós conseguimos, mesmo durante a pandemia, trabalhar, né, levar o agro adiante, porque o agro está ligado em vários pontos, né? Como eu falei no início. Então, se o agro parar, a gente para muitas coisas, né? Para o mercado, para o emprego, para várias oportunidades para várias pessoas. O agro ele visa muito a questão da sustentabilidade. E aqui no estado, um dos problemas que nós temos enfrentado é a questão do desmatamento. Sim. Né? Então, a nossa visão do agro sustentável é a visão que nós temos que ter. Né? Sim. Não porque a gente tem área plantada, a gente vai desmatar, plantar mais. Não é bem assim. Então, a gente tem que ter um plantio, plantar com consciência. A gente tem que ter essa questão do socioambiental. Sim.
Então, o agro ele também trabalha nessa pegada, sustentabilidade, né? Não é à toa que sustentabilidade é uma das palavras que a gente mais tem ouvido atualmente, né? Combate de emissão de combustíveis fósseis, desmatamento, né? Então, tudo isso, o agro, ele tende a melhorar, né? Algumas Sim. coisas, Contribui de alguma forma. contribui, né? Mas nós temos alguns pontos que nós precisamos melhorar na questão da sustentabilidade, Isso. né? Do plantio racional e basicamente isso. Manuel, quais são os principais desafios enfrentados pelos agricultores brasileiros na transição para práticas mais sustentáveis? Então, pessoal, as práticas sustentáveis no agronegócio, elas são essenciais, né? Tem uma importância muito grande, porque a gente vê hoje que o pessoal eu estava até vendo um vídeo na internet esses dias que chama de correntão, né? Que são 2 tratores que ficam na esquerda e na direita e eles passam em algumas partes de vegetação fazendo desmatamento, né? Sim. Então, assim, a questão do desmatamento, a gente tem trabalhado muito, né? Para que a gente possa evitar esse desmatamento e evitar problemas, né? Porque a gente sabe que hoje o mundo já está nessa questão climática, o agro às vezes também, muitas pessoas defendem o agro como um vilão, né, da questão sustentável, mas a gente tem trabalhado muito para investir na questão da sustentabilidade e evitar esse desmatamento, né, e levar mais para a prática de melhoramento de planta, o manejo mais não usar tanto agroquímicos. A gente tem hoje muitas ferramentas que são muito boas, tecnológicas, que é através de biofertilizantes, biodefensivos que a gente tem, que a gente evita muito esse uso exacerbado de produtos químicos, que pode ter problema, né? E trabalhar mais nessa pegada da sustentabilidade. Manuel, de que maneira as políticas públicas brasileiras têm incentivado o agronegócio sustentável? Bom, pessoal, existem várias políticas públicas, né? Inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa, né, sobre a mamona, que vou apresentar no meu mestrado agora em junho, que é a questão de políticas públicas voltada para o agro, né? Questão de incentivos, por exemplo, existe um programa que foi criado em 2004, no governo Lula, que foi a questão do uso do selo do combustível, se eu não me engano é esse o nome, que foi o incentivo do governo, né, políticas públicas para os pequenos produtores de mamona, né, mais específico nas regiões de semiárido nordestino, para esse incentivo para eles produzirem essa cultura. Então, o governo, principalmente o governo federal, ele tem trabalhado desde 2004 para incentivar principalmente os pequenos produtores, que essas questões da política pública são mais voltadas para os pequenos produtores, agricultura familiar e tudo mais. Então, a gente vê que essas políticas são voltadas mais para esse público. E tem muitas políticas públicas, né? Essa que eu falei, por exemplo, do selo do combustível, que eles eles dão incentivo aos pequenos produtores para que esses pequenos produtores produzam culturas, girassol, mamona, dendê, essas culturas que são culturas energéticas que são produtoras de energia, de biocombustíveis, biodiesel, que são essas culturas que podem produzir energia sustentável. Então, o governo tem trabalhado, né, com esse incentivo de políticas públicas para os pequenos produtores, para que possa gerar energia sustentável dentro do agronegócio. Manuel, quais são os benefícios econômicos e ambientais da agrofloresta no Brasil? Bom, pessoal, a agrofloresta ela tem tanto a agrofloresta como a ILP, que é a Integração Lavoura e Pecuária, ou a ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, ela tem vários benefícios, né? O que também o pessoal fala que são as policulturas, que são técnicas que trabalham muito essa pegada da sustentabilidade, que é a integração, essa que você, por exemplo, falou, a integração da floresta, né? Sim. Hoje as pessoas muitos produtores conseguem produzir agricultura, floresta, né? E também pecuária. Então, esses 3 nichos num só. Então, eles conseguem trazer essa pegada, eles conseguem ter esse lucro produtivo
E não há uma pegada de poluição, não, de desmatamento, porque essa integração, essa implantação, ela é algo sustentável, né? Às vezes também quando você integra a lavoura, a pecuária e a agricultura, a gente tem benefícios positivos em relação a isso. A questão de ter um cuidado com o solo, porque o solo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, né? Então, se a gente não trabalha com um solo muito bom, se a gente não tem um manejo muito bom, o solo ele vai mostrar e vai, às vezes, apresentar uma infertilidade, uma baixa produtividade. Então, quando nós trabalhamos com essas técnicas, lavoura, pecuária, floresta principalmente, nós conseguimos ter práticas sustentáveis e não há impacto tão grande ambiental nessa questão. Olha só, né, gente? Manuel, e em relação à integração entre a lavoura e a pecuária, ela pode ser uma solução para a sustentabilidade no agronegócio? Sim, ela é uma das opções sustentáveis que a gente está usando, que está sendo muito trabalhado hoje no Brasil, né? A ILP, ILPE, ILPF. Então, assim, a gente tem trabalhado intensivo. Tem muitas pesquisas que são realizadas, inclusive, nessa relação. A pecuária também, né? As pessoas que conseguem fazer o plantio de pastos, ao lado de plantios com floresta, também conseguem produzir agricultura, milho, por exemplo, dentro desses parâmetros de integração da lavoura, pecuária e até mesmo floresta, né? Então, como eu falei, é algo que está crescendo, é algo que a gente tem bons resultados, pesquisas que evidenciam isso, né? A questão dessa integração da lavoura, da pecuária. E hoje a gente está caminhando para um futuro que daqui no futuro não tão distante, nós vamos estar integrando isso mais e mais dentro das propriedades rurais. Olha só, gente. Como o agronegócio sustentável pode contribuir para a preservação da biodiversidade no Brasil? Gente, de todas as formas, porque quando a gente trabalha de uma forma consciente, nós conseguimos manter a nossa biodiversidade. Aqui no Cerrado a gente tem um bioma imenso, né? Um bioma muito grande, muito vasto, da fauna, da flora. Então, quando nós não temos essa consciência, nós que estamos no agro não temos essa consciência, uma hora a conta ela pode chegar, né? A gente consegue ver rios que antigamente, não, na época da estiagem, não secavam tanto. Hoje a gente vê que tem uma seca muito grande, às vezes a questão desse desequilíbrio ambiental. Ano passado a gente viu, o mundo estava praticamente em fumaça, né? Em chamas. Então, tudo isso são resultados de práticas mal feitas, né? De manejos mal realizados, que infelizmente acomete esses problemas. Quando eu não faço, por exemplo, uma questão da sustentabilidade, quando eu não respeito a distância de uma lavoura, um córrego, de um rio que passa próximo da minha propriedade, eu aplico agroquímico em grande quantidade, não respeito a microbiota do solo, pode acontecer desse agroquímico chegar no lago, no rio, no córrego e contaminar os peixes, toda aquela questão do rio, do fluido do rio. Então, tudo isso são práticas que se não houver uma conscientização, a gente vai comprometer a nossa biodiversidade, né? Os peixes, a flora, a fauna, então tudo isso pode causar problemas quando a gente não trabalha de forma consciente, né? A gente sabe que hoje nós temos as APPs, que são as áreas de preservação, né? Que toda propriedade tem que ter, e o IBAMA, os órgãos competentes, eles fazem esse monitoramento dentro das propriedades, né? Algumas propriedades são até multadas se estiver dentro desses parâmetros de preservação, de áreas de preservação permanentes. Então, nós temos trabalhado intensivamente a Naturatins. Então, todos esses órgãos do Estado, órgãos estaduais, federais, né, o IBAMA, eles têm trabalhado para isso, né? Para preservar aquilo que a gente tem mais de precioso. Porque nós temos sim como produzir com sustentabilidade e respeitar a questão da fauna e da flora. Nós temos sim, como posso dizer, a gente consegue realizar, entendeu? Mas com essa pegada de conscientização. Não adianta só a gente pensar, vamos produzir e não respeitar o que a gente
tem de mais precioso, Sim. né? Então, nós temos que natureza. preservar e ter essa questão da consciência para que não possamos ter problemas futuros. Aqui no Tocantins, vocês já fazem esse agro sustentável ou é muito pouco o que os agrônomos estão fazendo? Sim, nós temos trabalhado com essa questão da sustentabilidade. Uma das coisas que nós temos mais trabalhado é a questão de minimizar o uso de defensivos agrícolas, né? Que a gente sabe que hoje é um dos vilões do agronegócio, né? Mas nós temos trabalhado, inclusive eu estou trabalhando isso no meu mestrado, que é a gente trabalhar com técnicas, né? Que tem muitas técnicas hoje de biofungicidas, bioherbicidas, que são utilizados de forma com coisas que nós temos na nossa natureza, que a gente pode utilizar como ferramentas para controle de pragas, plantas daninhas, insetos. Então, nós temos muitas ferramentas que a gente pode utilizar hoje. Então, nós temos trabalhado muito em relação a isso, né? Não são todos que trabalham nessa pegada sustentável, mas aqui no Tocantins nós temos muitos pegando muito essa questão de usar, né, produtos à base de produtos que não são tão tóxicos à natureza, né, ou que não tem toxicidade alguma, amigos naturais. Então, tudo isso a gente tem trabalhado aqui no estado do Tocantins. É um estado que ainda tem muito que aprender, muito que pegar essa questão mais intensiva, mas nós já estamos no rumo, né? Nós estamos na direção certa da produtividade, de produzir com sustentabilidade. Qual que é o tema do seu TCC? Do minha tese, do meu mestrado, a gente vai trabalhar com óleo essencial, né? No controle de fungos na batata doce. Então, nós vamos trabalhar com produtos que são, vamos dizer, orgânicos, não tem agrotóxico algum, à base de óleos essenciais, de eucalipto e de citronela, e que esses ingredientes ativos eles conseguem fazer a ação do controle de fungos na batata doce, né? E então, o que acontece? Muitos produtores de batata doce poderiam usar fungicidas, produtos químicos, mas tem muitas pessoas, e eu sou uma dessas pessoas, que tem trabalhado nessa questão de usar bioinsumos para fazer o controle dessas doenças, né? Sim. Então, a gente consegue ter uma diminuição de agroquímicos, a gente consegue ter mitigar esse uso de agroquímicos e usar ferramentas, métodos mais conscientes e que são muito eficazes no controle dessas pragas, de algumas doenças, de algumas infestações. Certo. Muito obrigada, Manuel. Chegamos ao fim de mais um episódio onde exploramos a importância do agronegócio sustentável no Brasil e no Tocantins. Você quer divulgar alguma rede social sua de trabalho? Bom, pessoal, quem quiser me seguir lá no meu Instagram, que é Manuel Dorta, só Manuel Dorta, pode seguir lá, né? Antigamente eu postava mais coisas, né, em relação ao agro. Hoje, em relação ao tempo, a gente não consegue ter tanta... Mas eu sempre estou ali postando alguma coisa, né? Quem acompanha meus stories, sempre que eu estou fazendo algumas enquetes, algumas perguntas, principalmente para quem são estudantes. Mas eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar esse momento, né? E eu acho que o agro tem muito que aprender ainda, mas nós temos rompido aqui no estado do Tocantins, tem feito um bom trabalho aqui no estado. Olha só, gente, é isso aí. A gente vai finalizando por aqui. A gente agradece a sua participação, Manuel. Se você gostou do episódio, do podcast, você curte, compartilha. Para nos ajudar, dá aquela forcinha. É isso aí, pessoal.